Olá, amigas e amigos de Ideal Espírita. Sejam muito bem-vindos a esse espaço que visa a troca de conhecimentos e de saberes. Fomos agraciados com o tema Busque o Evangelho, da obra Buscando a Verdade, psicografada pela irmã Bernadette, ditada pelo mentor de nossa casa, irmão Jerônimo. E então é uma grata satisfação reunirmos-nos neste dia para então, de alguma sorte, tentar alcançar aquilo que pretende o mentor querido no intuito de promover a iluminação de consciências. Eis, portanto, este convite auspicioso a que aceitamos de bom grado, não obstante, é claro, as nossas próprias limitações e imperfeições peculiares. Mas antes disso, vamos orar. Amigo e Mestre Jesus, companheiro incondicional de nossas vidas, agradecemos pelo espaço, pela oportunidade de estarmos reunidos e conectados pelos fios invisíveis da tecnologia, assim como do bom sentimento. Favorece, Senhor, que esta rede criada, portanto, de apoio, sirva-nos à elevação espiritual. Que nela possamos nos apoiar nos dias difíceis da jornada terrena, assim como utilizarmos-las para que, lançando-a no grande mar da vida, possamos nos saciar, nos repletar o espírito com o necessário. E assim, favorece os nossos empreendimentos simples, complementa-nos as deficiências, para que a paz, a esperança, a concórdia e o amor sejam baluartes, diretrizes seguras em nossa vida, não somente hoje, mas por todo sempre. Deus seja louvado. Aquele dia era um tanto comum. Um jovem, recebendo do amigo a notícia festiva de que seria pai, opta por trocar o turno. Eles eram pilotos de avião. E então aquele jovem, cedendo espaço em sua própria agenda para acolher a demanda do amigo, o faz de bom coração. Todavia, o que aquele jovem não sabia é que também estava sentenciada a sua desencarnação, o seu retorno ao plano espiritual. Um acidente trágico o colhera. E então, deixar a saudade no coração da sua mãezinha, que a partir daquele instante, de alguma sorte, parecia esvaziada, um tanto combalida, entristecida pela ocorrência que a acolhera de súbito. E os meses se passavam desde a desencarnação do seu filho querido, e ela então já era conhecida no cemitério onde o seu corpo fora enterrado. Os coveiros, os guardas já a saudavam diariamente. Para lá, ela corria sempre com uma manta, café
e alguma provisão para se alimentar e ali também ficar a lamentar a morte do seu filho querido. Deus fora um tanto injusto na sua visão. E num dia, não suportando mais a dor atroz, aproximadamente 2 anos após a ocorrência funesta, a mãe viera ao cemitério mais uma vez para dizer ao filho que tiraria a sua própria vida. Já arquitetara o plano e almejava o suicídio. Quando então o filho aparece-lhe ao lado, vestido como da última vez, farda de piloto. E então, tocando no ombro, diz a sua mãe: minha mãe, graças a Deus, eu não estou mais aí. A mãe, olhando o filho, um tanto assustadiça, tomba ao solo. Não estava habituada com esse tipo de ocorrência. E quando desperta do desmaio, do letargo, a mãe percebe a inutilidade. Afinal de contas, passaram aproximadamente 2 anos ali, naquele local onde seu filho fora sepultado, o único onde ele não se encontrava. E a partir daquele instante, passa a dar maior significado à sua própria existência, costurando enxovais para mães que se encontravam à penúria e à miséria, assistindo também os seus bebezinhos. A semelhança dessa história trágica, consoladora e real, nós também, de alguma sorte, nos encontramos algo combalidos, esgotados, esvaziados. Vivemos no 3º milênio, século 21, aquele marcado pelas profundas mudanças tecnológicas. A tecnologia, essa grande conquista humana, que tem nos servido inclusive para, nestes dias pandêmicos, nos unir e permitir a continuidade de nossas atividades mesmo à distância, encurtando-a, é a mesma que também, de alguma sorte, entorpece as criaturas, criando realidades paralelas, ilusões, que nós mesmos alimentamos, para mais tarde colhermos as pesadas consequências, fruto desta mesma ignorância que nos acolhe, que nos assola a existência. Portanto, diante desse cenário moderno e ao mesmo tempo um tanto avassalador, o psiquiatra, na verdade o analista da psique humana, o pensador Charles Melman, natural da França, vai então dizer com muita profundidade que estamos na era do gozo. Se antes tivemos acesso aos conhecimentos freudianos, baseados, sedimentados no recalque, na opressão, na supressão da liberdade, da libido, o mesmo, na visão de Charles Melman, já não se processa em sua totalidade no contexto pós-moderno. Dessa pós-modernidade que ainda não está completamente definida, porque afinal de contas não conseguimos ainda caracterizá-la de maneira mais definitiva, mais assertiva.
Mas analisando esses recortes contemporâneos, Melman compreende que esta é uma nova era, uma era marcada pelo gozo, marcada pelas emoções e satisfações fugazes, a que damos margem para, de alguma sorte, nos satisfazermos, nos repletarmos. E este gozo, é claro, muitas vezes cobra-nos um alto preço. Porque, afinal de contas, conforme já dissemos, muito aquilo de que nos utilizamos nesse contexto da pós-modernidade, em verdade, não se constitui algo de nossa própria essência, mas tão somente de nossa aparência. Não tendo, já descobrimos que podemos aparentar ter, maquiando fotos, filtrando momentos, selecionando sorrisos para abafar os nossos choros ingentes, enormes, que por vezes não suportamos à calada da noite, para de alguma sorte tentar encobrir a realidade de nossas tristezas, do vazio que tem composto a nossa própria realidade íntima. Porque todo este gozo, todas essas circunstâncias nos colocam face a face com a nossa própria realidade. E quando percebemos o vazio de que somos portadores, as circunstâncias aflitivas que nos cercam a todo instante, optamos por uma fuga espetacular. Um mecanismo de defesa egóico para então transferirmos as responsabilidades de nossa tristeza, de nossa circunstância difícil a outrem, ou para projetarmos uma imagem que efetivamente ainda não somos por força de nossas imperfeições. Por isso é tão difícil conviver nesses dias pós-modernos. Porque, afinal de contas, estamos diante de realidades que, de fato, não se processam, mas que são criadas, que são arquitetadas através dos próprios dispositivos tecnológicos a que fizemos referência logo no início, e que vão, portanto, justificar esse gozo desmedido que mais tarde arrasta-nos às consequências amargas do nosso próprio desconhecimento. Porque este é o grande mal da sociedade: desconhecer-se. A ignorância que faculta a proliferação de ideias malsãs, preconceituosas, desrespeitosas, que nos separam ao invés de enriquecermos o caldo de cultura no qual estamos mergulhados. Porque, afinal de contas, cada um de nós, em sua individualidade, pode e deve contribuir no grande concerto da existência, cujo grande maestro é o nosso irmão maior, mais velho, Jesus Cristo. Portanto, diante desse cenário de incerteza, de impermanência, a que devemos defrontar, mas que nos escusamos, evitamos a fazê-lo, é que devemos recorrer a uma terapêutica que nos oferte algo que possa, então, saciar a nossa sede, possa, então, nos repletar interiormente,
facultando que alcancemos a verdadeira plenitude. Na obra O Consolador, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, é então indagado. Há muitos dispositivos humanos que poderiam então promover a evolução da própria humanidade, da sociedade. E nesse sentido, há alguma importância dentro do contexto divino, à luz dos ensinos de Jesus? E então a esta questão de número 235, Emmanuel fornece a seguinte resposta: que há muitos institutos, organizações que são capacitadas, habilitadas a ensinar os homens sobre as técnicas, sobre os usos, mas que a terapêutica evangélica, os ensinos morais do próprio Cristo constituem a base sólida e atemporal sobre a qual devemos erguer o edifício de nossa própria existência. Porque tudo pode se modificar. A ciência experimenta evoluções cotidianas. Se antes os cirurgiões não tinham cuidado, perícia com a higiene, a partir de estudos que foram empreendidos em torno da microbiologia, constatou-se que, de fato, é necessário que os médicos, que os profissionais de saúde entreguem-se à asepsia prévia, a fim de evitarem complicações maiores durante e no pós-cirúrgico, além de outras atividades que se desenvolvem dentro dos ambientes de saúde. Algumas outras evoluções também se constataram em outras áreas dos conhecimentos exatos, das ciências humanas, sociais, comprovando que sim, a evolução é a grande fatalidade de todos nós, mas que, para além dessas transformações, os ensinos morais do Cristo estão como farol a nos guiar pela noite escura da existência, esbatendo, enfraquecendo as sombras da ignorância, a fim de que desta forma consigamos vencer, superar a nós mesmos, nós que somos os nossos maiores adversários. Na própria obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, há um episódio que não pode passar incólume. Trata-se de uma conferência com o instrutor espiritual Asclépios, que vem de uma esfera mais elevada, para de alguma sorte entretecer considerações e sanar dúvidas dos seus ouvintes. E a certa altura, quando indagado, retira da sua posse alguns pergaminhos, cuja a iluminação era iridescente. E estes mesmos pergaminhos valiosos continham a sapiência, a sabedoria dos ensinos de Jesus, que foram trazidos à baila para o embevecimento, para a contemplação de todos, demonstrando que sim, esses são ensinos que superam as barreiras do tempo e do espaço, demonstrando a sua utilidade não só para os homens e mulheres de aproximadamente 2000 anos, mas também nos servindo nos dias contemporâneos.
Porque, é claro, se estamos diante de um contexto de certo esvaziamento emocional e psicológico, o Evangelho constitui-se neste guia capaz de nos habilitar às empresas mais audaciosas, à superação de nós mesmos e, é claro, à elevação de cunho espiritual. Porque este é o grande propósito da existência. Atuar de maneira progressista para que possamos, a pouco e pouco, humanizar os nossos esforços diante das incertezas e das indisposições. Facultar o conhecimento da gentileza e da esperança nesses dias destemperados, desequilibrados, demonstrando que há uma grande conquista em torno da humanidade, radicada na própria consciência, onde está escrita e inscrita as leis de Deus. Esta mesma consciência que nos catapulta, que nos eleva à condição de animais, de seres mais aperfeiçoados no cenário terrestre, separando-nos das feras pela capacidade que temos de modificar espaços, adaptando-os de acordo com a nossa própria vontade. Mas não somente esforços em torno da humanização. Necessário é também considerar as energias que podemos despender para qualificarmos os nossos esforços, entendendo que se em determinado momento de nossas vidas agimos de maneira imprevidente, pouco cautelosa, o mesmo não deve se processar ad eterno, porque afinal de contas somos seres sociais que vão e podem se modificar de acordo com suas próprias disposições ou daquilo que o Espiritismo convencionou como sendo o livre-arbítrio, ou conhecimento jurídico na forma da liberdade de atuação, de expressão, de ação na realidade. São esses esforços qualitativos que vão então nos gabaritar o acesso a áreas mais elevadas da consciência, permitindo que na vida hajamos de maneira mais assertiva, facultando que a selvageria, os ritos de violência, de grosseria, sejam então deixados à margem, constituindo a marca mais primitiva de nosso contexto existencial, para que assumamos uma postura mais nobre e dignificadora, mas respeitosa, porque respeita-se assim como os demais que o cercam. E assim estaremos mais preparados para a espiritualização. Essa aqui é uma proposta bastante à revista, que requererá de nós coragem, disciplina, equilíbrio e amor. Porque de alguma sorte, quando temos contato com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, somos arrebatados. E num primeiro instante, desejamos atuar em toda parte. Facultar que este conhecimento que nos preenche também reflete o outro. Mas o fato é que antes de nos espiritualizarmos, devemos respeitar os degraus anteriores da humanização, da qualificação, para que, chegado o último estágio, o da espiritualização, estejamos mais robustos, mais preparados, emocional e psicologicamente falando, para então
superarmos os embates, as questiúnculas, os desafios que compõem a existência de todos nós. E desta forma, compreenderemos que o Evangelho constitui-se o roteiro seguro para as nossas existências. Não por acaso, o Espiritismo, a terceira revelação, é também considerada o Evangelho redivivo, revisitado, porque o intuito de O Consolador, o intuito do Espiritismo é resgatar as máximas, os ensinos morais de Jesus, para então promover a elevação, o progresso da humanidade. Esta que inclusive é a resposta de uma das perguntas dirigidas pelo egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, às vozes angélicas, na consigna 627. Se Jesus encerrou todos os conhecimentos necessários, qual a utilidade ou a finalidade de o Espiritismo? E então os espíritos nobres o respondem, que de fato Jesus encerra toda a verdade, mas que muitos dos seus ensinos, das suas lições, vieram revestidas de alegoria, através de parábolas que se aplicavam ao contexto da época, por serem homens e mulheres que estavam voltados à subsistência, que eram muito simples, que precisavam de um contexto, de um linguajar mais acessível. E o Espiritismo vem então para esclarecer, para irradiar a peregrina luz, demonstrando que os ditos de Jesus são atuais, devem sim ser revisitados, para que desta forma consigamos galgar postos cada vez mais elevados. É claro, iluminados, é claro que dando pleno cumprimento ao ideal de elevação, de desenvolvimento espiritual a que todos nós somos destinados. Portanto, o grande propósito do Espiritismo se radica, então, na iluminação de consciências, utilizando-se dos ensinos morais de Jesus. E bebendo desta mesma fonte evangélica, mais modernamente, irmão Jerônimo vem, desde o século XX, trazer obras a exemplo deste mês, buscando a verdade, iluminar consciências, facultar que possamos nos afastar das trevas da ignorância, do desconhecimento, para então conhecermos a grande potência que há em cada um de nós. Que apesar das fraquezas, do aparente desânimo diante das questões difíceis, somos detentores de fibras morais robustas, que podem, a partir do influxo individual e do amparo espiritual, nos fazer movimentar a existência, caminhando das áreas difíceis para que os antigos pedregulhos construam uma grande escada de ascensão espiritual, para que dê pleno cumprimento ao propósito, à nossa fatalidade, que é a conquista dos valores imperecíveis, esses que a traça e a ferrugem não podem corroer ou destruir. Na própria obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz recortes acerca das lições de Jesus, traduzindo-as, fazendo com que haja uma compreensão mais profunda a partir dos ditados espirituais,
no seu capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, vai nos trazer uma preciosa lição. Perfeição, que é uma palavra, um vocábulo que provém do grego teleios, e que significa alcançar a meta, o objetivo. Portanto, para além da compreensão vã e superficial que tínhamos de que não poderíamos acessar as esferas celestes porque já somos frutos do pecado, na verdade derrui, é destruída para ceder espaço a uma compreensão mais misericordiosa, porque Deus é bom, justo e misericordioso com os seus filhos, permitindo que nós também alcancemos a perfeição, o nosso objetivo. E neste capítulo, Allan Kardec diz que o grande propósito, a grande meta do espírito é então superar, vencer as suas más tendências, as suas más inclinações, para que desta forma demonstre a aderência aos ensinos e às máximas morais do próprio Cristo. Eis, portanto, o grande convite para cada um de nós nesta noite. Porque, afinal de contas, todas as fórmulas que nos foram apresentadas até então pelo mundo se apresentaram insatisfatórias. Os bens terrenos, muitas vezes cobiçados, em verdade, não ousam sequer planificar quem quer que seja, razão pela qual observamos espetáculos dantescos em torno do suicídio, das querelas homéricas, das brigas em torno de inventários, ou até mesmo das depressões que acolhem os multimilionários, atestando que, portanto, os recursos materiais não são suficientes para repletar a criatura humana, para satisfazê-la. Há de haver algo que possa, então, saciá-la. E nos recordamos do exemplo do próprio Cristo, quando, estando ao poço de Jacó, daquele símbolo da tradição do povo antigo, ali dialoga com uma mulher que desejava saciar a sua sede, quando então o Cristo apresenta-lhe uma proposta mais corajosa, desafiadora. Eu tenho uma água que dá vida e vida em abundância, e aquele que dela bebe jamais terá sede. Senhor, diz a mulher, demonstrando a aceitação, a resignação daquelas palavras que caíam-lhe ao coração como bálsamo divino, refreando as suas más inclinações e convidando-a a uma vida nova. Dá-me de beber também desta água. E assim, irmão Jerônimo vai costurando as nossas existências. Porque também dá a cada um de nós esta água lustral que nos purifica de dentro para fora, que nos sensibiliza os corações diante da obra do próprio Cristo, desta obra grandiosa que ainda tem permanecido alheia aos corações humanos. O Cristo está à porta de nossos corações. E por que ainda não permitimos que Ele adentre? Suave, como o aroma das rosas, penetrante, como uma espada nua, o Cristo
é o mesmo de há 2000 anos, convidando-nos a aprofundarmos os nossos conhecimentos em torno da verdadeira existência, demarcando que os nossos esforços, por vezes, não nos conduzem à satisfação, à felicidade, mas ao contrário, perturbam-nos, fragilizam-nos, porque ainda nos encontramos desequipados do necessário para então empreendermos esta marcha de ascensão espiritual, cujos recursos não se encontram nos bancos da academia, na moeda preciosa, nos recursos que podemos cobiçar, conquistar ou corromper, mas em nosso próprio coração. Aí está a grande proposta, o nosso grande tesouro, aquele que nos acompanhará por todo sempre. Desta forma, eis o convite a que temos a honra imerecida de trazer nesses dias tumultuosos de que temos notícia. Estamos diante de um cenário de pandemia marcado pela ignorância, pelo desrespeito, pelo desamor. Mas não nos esqueçamos que este também é um tempo de reajuste e que tudo, absolutamente tudo, está sob o controle, sob a égide do grande governador do planeta, Jesus. Nada, absolutamente nada ocorre sem o seu consentimento e sem a sua permissão. Portanto, nesses dias delicados, de aparente desesperança e de desânimo, desejamos transmitir aos corações amigos uma mensagem que funcione não somente como conforto, mas também como estímulo a uma mudança de paradigma, a uma mudança comportamental. Não podemos mais agir como antes. Tudo isso que se espelha hoje é fruto de nossa inconsequência, de nossa intemperança, de nosso desrespeito para conosco, para com o outro, para com a natureza. É preciso que tenhamos um olhar mais integrativo, orgânico, colaborativo, por que não dizer? Porque, afinal de contas, estamos vinculados. Fios invisíveis nos unem e nos intrincam em uma espécie de rede. Rede essa que ora se encontra esgarçada, mas que devemos ter o cuidado de costurar com a linha do amor, alinhavando então brocados de paz, cores de esperança, para que ao final possamos vislumbrar a peça que, a semelhança de um mosaico, brilhará aos nossos olhos, demonstrando a riqueza e a preciosidade da própria existência. Por isso, amigas e amigos, não temamos estes dias, mas busquemos o Evangelho de Jesus. O mentor de nossa casa
nos solicita, nos aconselha 20 minutos. 20 minutos para desligarmos o televisor. 20 minutos para deixarmos de lado o celular e as redes sociais. 20 minutos para nos aquietarmos de nossas preocupações financeiras e até domésticas. 20 minutos para nós mesmos, para dedicarmos um tempo ao nosso aperfeiçoamento espiritual, agigantando as possibilidades de hoje mesmo sermos melhores do que ontem e amanhã muito melhores do que hoje. E por que tememos? E por que temos medo? Se o Jesus nos convida sorridente, vem comigo hoje, aceita esta proposta para ser feliz ainda hoje. A semelhança do mancebo rico, que tinha todos os recursos, mas ainda não sentia traduzir em sua existência a paz íntima. E Jesus o convida, vem hoje ter comigo. E este mesmo convite ressoa na acústica de nossa consciência, porque já fomos ou ainda somos mancebos, mancebas, ricos e ricas das graças de Deus, das glórias celestes. E Jesus nos convida, vem hoje banquetear-se comigo, desfrutando do pão da vida, que dá vida em abundância, que nos sacia a fome de justiça, de amor, de paz interior. Portanto, é esta mensagem simples, esperançosa, altaneira, que desejamos transmitir aos corações amigos que nos assistem, que nos acompanham, recordando do Evangelho de Jesus, desta doce lição, desta boa nova fecunda, que insementada no terreno de nossos corações ressequidos, ultrajados, violentados, humilhados, vem dizer: e se te pedirem marchar 1000 passos, marcha 2000. E se te pedirem a capa, dá também a manta. E se te esbofetearem uma face, oferta também a outra. Porque a tua é uma jornada luminosa. A tua é uma vida bem-aventurada e não deves perder tempo com questões muito miúdas. O galardão, o prêmio é tão imenso, sequer poderá segurar, encerrar nas mãos, desejando repartir com aqueles que se encontram ao nosso redor. E por que reter a marcha? Aceitemos de bom grado o convite feito, para que, atravessando o mar encapelado de paixões, sob a guarda e a égide do nauta Jesus, possamos ancorar em porto seguro, colhendo para sempre a felicidade, que será a nossa grande conquista de natureza espiritual. Esta que ninguém poderá roubar e que há de constituir o tesouro imperecível que nos acompanhará por todo sempre. Que assim seja. Vamos orar. Amigo e mestre Jesus,
fonte inesgotável de bênçãos. Agradecemos o concurso da vossa misericórdia e do vosso auxílio. E neste instante, pedimos que em teu nome os bons espíritos apliquem em nós as boas energias, instruam-nos acerca do que fazer e nos abracem para nos alegrar a existência. E assim, Senhor, mobiliza as nossas fibras íntimas para que nos dediquemos à boa nova, sendo exemplos vivos aonde quer que nos encontremos, para que sejamos reconhecidos como fiéis servidores de Tua santa doutrina, porque cumprimos o ideal de amor, desse nobre sentimento que nos une apesar das divergências, que nos acolhe mesmo limitados, para nos engrandecer à luz da vossa face. Deus seja louvado. Que assim seja. Uma excelente noite. Fiquemos todos com Deus.